Temos estudado esses dias o livro do profeta Isaías, não é isso? Grandes lições temos aprendido. Quanta coisa realmente profunda, abençoadora para os nossos corações, para as nossas vidas. Coisas assim, ensinamentos muito marcantes, muito marcantes. É o profeta, nós temos estudado isso, que mais falou a respeito de Jesus Cristo e da obra de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Falou com autoridade, falou com graça do Senhor, falou com precisão a respeito de muitas coisas, de muitas coisas. Por isso ele é chamado o profeta messiânico, que foi o que mais falou a respeito do Messias. E estudamos ao longo desses dias que temos estudado essa revista sobre a forma como o Senhor operou através deste profeta no passado, trazendo revelação e discernimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo, do que ele faria, de qual que seria a sua obra, de como que seria o ministério de Jesus Cristo, qual que era a mensagem que ele traria, qual que era o ensinamento que ele traria ao povo. E o profeta ministrou com ousadia e graça. Estudamos a respeito do chamado dele, onde ele vê o céu, ele tem uma visão celestial, um diálogo: a quem enviarei, os seres celestiais conversando, a quem enviarei, quem há de ir por mim? E ele, com ousadia e coragem, se posiciona e fala: não, Senhor, eis-me aqui, pode me enviar. E Deus realmente o capacita, o reveste de graça, mas adverte a ele: olha, Isaías, o seu ministério não será fácil. Seu ministério não será fácil, porque as pessoas não vão dar crédito à sua pregação, as pessoas vão te perseguir, as pessoas não gostarão da sua mensagem. Então, fique advertido a respeito disso, mas fique ciente também que eu estarei contigo. Eu vou te honrar, eu vou estar com você, não vou te desamparar, eu vou realmente te ajudar. E como o Senhor realmente fez isso. O profeta enfrentou tempos de muita perseguição, de muita dificuldade, mas Deus o honrou. Estudamos sobre a palavra do Senhor como sendo a única opção, a respeito da profundidade da palavra, o que ela significa para nós, a importância dela nas nossas vidas, o valor que devemos dar a essa palavra, entender a respeito também da estratégia que o diabo tem utilizado, que por vezes no passado ele agiu retirando a palavra. Na Idade Média, a palavra, a Bíblia, ela era restrita ao alto clero. Somente o alto clero é que tinha acesso, e ela ainda estava escrita em latim. Então as pessoas, o povo, não tinha muito acesso, não tinha quase acesso nenhum às escrituras. E a gente vê que hoje a gente vive numa era diferente, a era da informação, a era onde tudo está muito acessível, a palavra, a Bíblia está acessível ao nosso conhecimento, acessível ao estudo nosso de uma maneira geral. E hoje, qual que é a estratégia do diabo? É retirar a palavra? Não, é impossível ele retirar a palavra hoje, no tempo da informática. Mas ele tem, e a estratégia dele é de tentar distorcer a palavra, porque uma verdade torcida é uma inverdade. Uma verdade torcida, ela é uma inverdade. Então a estratégia dele hoje, no nosso tempo, é essa, é de torcer a palavra. Torcer. Por isso se levanta pessoas trazendo alguns entendimentos, torcendo a palavra, forçando algumas interpretações, justamente para poder promover confusão no meio do povo de Deus. Estratégia do diabo para os nossos dias, que a gente tem que ter muito discernimento e temor do Senhor no coração, e pedir ao Senhor: meu Deus, em nome de Jesus, não me deixe enganar, não me deixe ser enganado, não me deixe ser enganado, não me deixe desviar da verdade da palavra do Senhor, daquilo que realmente é o propósito do Senhor. Estudamos sobre a religiosidade, a importância que é de vir à casa do Senhor e fazer do nosso culto um culto com o coração aberto, um culto de devoção integral ao Senhor, sem restrição, realmente com alegria de servir a Deus pelo que Ele é, pelo bem que Ele tem nos feito, como declaramos nessa manhã: em Teus braços é que eu descanso, Senhor. Porque só o Senhor é abrigo, só o Senhor é Deus, e eu quero te buscar, quero te servir, quero te seguir, quero me doar, quero me dar. Meu Deus, eu quero trabalhar para o Senhor, porque só Tu és Deus. Esse tempo aqui que eu estou vivendo, ele é um tempo tão curto. Tão curto é o nosso tempo aqui, os nossos dias. A Bíblia diz que os nossos dias é como a folha de uma árvore,
que de manhã está bonita, à tarde com o sol seca, e no final da tarde ela murcha e cai e vai embora. Os nossos dias são muito curtos, muito curtos, muito curtos. Então a gente realmente tem que aproveitar o nosso tempo aqui. Aproveitar no sentido de produzir para o Senhor, porque a Bíblia também diz que nós no céu receberemos recompensa do Senhor a respeito pelo que fizermos aqui, pelo que produzimos para Ele aqui, é o chamado galardão. Todos os salvos em Cristo Jesus, no dia que forem arrebatados, receberão das mãos do Senhor o galardão pelas obras que foram feitas aqui. Então você imagina que receber um presente de Deus, se hoje você recebe um presente de Deus na sua vida, algo que você tem buscado, e a gente fica tão feliz, tão alegre, o coração tão deleitoso, meu Deus, que bênção, que coisa boa. Agora você imagina receber algo realmente das mãos do Senhor, lá no céu, o que será? A gente não pode imaginar o que é isso, a gente não sabe como será o galardão, mas uma coisa é certa, se hoje é bom receber bênção do Senhor, no céu o galardão vai ser um negócio extraordinário, e vai decorrer das nossas ações aqui, das nossas obras aqui, do nosso serviço aqui, do nosso produzir para o Senhor aqui. Falamos a respeito do Messias, falamos a respeito de missões, tudo isso extraído aqui dos capítulos do livro de Isaías, falamos a respeito do Apocalipse de Isaías, a mensagem do tempo do fim, que o profeta fala com tanta precisão ali no capítulo 24, sabe? A respeito do arrebatamento, a respeito da volta do Senhor, a respeito da devastação, a respeito da grande tribulação. Então, uma mensagem tão precisa ali, que ela é refletida e ela é reproduzida pelo apóstolo João lá no livro de Apocalipse. Claro que com mais precisão e com muito mais riqueza de detalhes, mas quando se olha aqui para o livro de Isaías, 700 anos antes de Cristo, ou seja, hoje, 2.700 anos atrás, esse homem falou e profetizou coisas que vão se cumprir só no final dos tempos. Como isso é possível? Só com a graça de Deus. Só com a revelação do Espírito Santo de Deus é que isso é possível. Mas ministrou com essa ousadia. Então estudamos a respeito disso, estudamos na nossa aula passada, lá no capítulo 37 de Isaías, sobre um evento épico, um livramento fabuloso que Deus deu. Pode abrir sua Bíblia aí no capítulo 37. O rei desse tempo era o rei Ezequias. E a Assíria se levantou como uma grande potência mundial naqueles dias, e a localização geográfica dela em relação a Israel é no noroeste, mais em cima, e ela vinha descendo, tomando posse, dominando a respeito de tudo, de cima para baixo, dominando as nações, dominando os reinos e destruindo, porque era um povo realmente muito mau de coração. Era um povo cruel, que gostava de tratar com crueldade as pessoas. A dominação era uma dominação muito cruel, com muita maldade, requintes de crueldade. Essa era a característica do povo assírio. Então eles vinham dominando tudo, era uma potência bélica tremenda, um exército extraordinário, e que vinham dominando tudo. E dominaram inclusive quando... Ali, voltando um pouquinho, a respeito da divisão Reino do Norte e Reino do Sul. Você se lembra disso, que depois de Salomão, após a morte de Salomão, seu filho Roboão sentou-se no trono, mas houve uma rebelião. Jeroboão se rebelou com 10 tribos e formaram o Reino do Norte, chamado Israel, e Roboão ficou no sul, formando o Reino de Judá, com 2 tribos, e esse Reino do Norte... A Bíblia diz que nenhum dos reis que por lá passaram serviram e temeram ao Senhor. Nenhum dos reis, nenhum deles. O tempo todo foram homens que levavam o povo a adorar ídolos, a fazer adoração, uma falsa adoração, uma adoração a que não era o Senhor Deus. Abandonaram Jeová e foram adorar ídolos. Então todos os reis que passaram pelo reino do norte, eles tiveram essa característica. Afastaram, não temeram ao Senhor e levaram o povo, além de não temerem, levaram o povo por inteiro a uma idolatria, a realmente deixar o Senhor de lado. No reino do sul, e por causa disso,
E por causa disso, e naquele tempo houve profetas do Senhor lá falando a respeito da verdade? Houve. Deus levantou inúmeros profetas. Deus não deixa o povo enganado, meu querido. Deus não deixa o povo enganado. Deus sempre vai levantar homens ou mulheres com ousadia, com fibra, para poderem falar e pregar de maneira verdadeira a palavra do Senhor. Isso é sempre na história da humanidade. E Deus levantou profetas no Reino do Norte, que falaram, que pregaram, assim como Isaías, ele profetizou no Reino do Sul, ele estava em Jerusalém, mas Deus levantou lá diversos profetas, mas todos eles foram ignorados, foram rejeitados, não tiveram crédito à sua pregação, e por conta dessa tanta idolatria, Deus, através também dos profetas, disse: olha, o castigo virá. Ajustem com Deus, se voltem para Deus, senão o castigo virá. E eles continuaram negligenciando o chamado do Senhor a retornarem, a virem, que o castigo chegou. Deus cumpre a sua palavra. Deus sempre cumpre a sua palavra, seja uma palavra de bênção, seja uma palavra de juízo. Deus sempre cumpre a sua palavra, meu querido. Às vezes a gente fica no corre da vida, se deixando levar pelas coisas e às vezes negligenciando algumas palavras do Senhor. Não é diferente hoje do nosso tempo, desse tempo aqui de 2.700 anos atrás. O povo tinha sua rotina, o povo comprava, o povo casava, o povo criava filho, o povo também tinha sua rotina, assim como nós temos a nossa rotina hoje. E o povo foi advertido: voltem-se para Deus, o juízo virá, e o povo negligenciou. E por causa disso o castigo veio primeiro sobre eles. A Assíria, que vinha dominando de cima para baixo, chegou no Reino do Norte, capital Samaria, e tomou o Reino do Norte e levou todos ali como cativos. O juízo de Deus veio. O juízo de Deus. E é essa Assíria que vinha dominando e que chegou às portas do Reino do Sul, chegou às portas de Jerusalém. E neste momento aí no capítulo 37, é quando acontece esse fato em que o rei Ezequias, ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor, fala: Deus, tem misericórdia da gente. Deus, tem misericórdia da gente. Deus, socorre-nos. Socorre-nos, Deus, socorre-nos. Deus, tem misericórdia, socorre a gente, porque a gente está numa encrenca muito grande. E só o Senhor para poder dar livramento. O exército era imenso. E Senaqueribe, que era o rei da Síria, ele determinou que o seu chefe do exército, chamado Rabsaque, fosse até as portas de Jerusalém e falasse ao povo, dizendo: olha, povo, vocês que estão aí no alto da muralha, vocês acham que o Deus de vocês vai livrar vocês? Olha para trás, todos esses outros reinos que nós tomamos, eles também tinham deuses, eles também adoravam deuses, eles também tinham seus ídolos, e nenhum deles impediu-nos, nós, exército da Síria, de tomar, de invadir, de fazer prisioneiro. Vocês acham que com vocês será diferente? Quem é o Deus de vocês? Quem são vocês para confiar? Fez menção ainda ao Egito, porque Ezequias havia conversado com o rei do Egito há tempos atrás, pedido socorro, feito uma aliança, e ele ainda disse lá no capítulo 37, você está esperando porventura o socorro lá do Egito? Aquele povo não vai vir socorrer vocês, como de fato não veio. Então ele trouxe uma palavra de humilhação ao povo e uma palavra de desonra a Deus. Todos aqueles que se levantam, meu querido, todos aqueles que se levantam para desonrar Deus, eles são castigados. Deus não se deixa envergonhar. Deus não se deixa envergonhar. Deus, toda vez que o homem com altivez de espírito se levanta, altivez de coração, se levanta para poder declarar ou falar que ele é algo, ele é mais importante, ou ele é maior, ou ele tem, ou as coisas acontecem na sua vida pela sua habilidade, pelo seu poder, e que ele é autossuficiente, aí Deus levanta para poder mostrar. Na história da humanidade a gente viu isso, diversos fatos, em diversos momentos. O fato, por exemplo, que eu me recordo aqui, um rápido, e que vocês sabem também muito bem, o Titanic, a história dele não foi assim? Foi assim. Toda vez que o homem se levanta para poder se achar que é autossuficiente, que ele não precisa de Deus, ele não depende de Deus, ele se dá mal. Isso mostra que a gente tem que ter temor do Senhor. Sim, querido? Sim, nem Deus vai me tirar essa presidência.
Nem Deus vai me impedir de sentar lá no Planalto, na cadeira como presidente. Meu querido, todos aqueles que se levantam contra o Senhor com altivez de espírito, eles são abatidos, porque a Bíblia diz isso. A altivez de espírito, o que Deus faz? Abate. Deus abate. Então mas Ezequias se prostrou ao Senhor e clamou ao Senhor, e Deus é Deus de socorro. Deus é Deus de socorro. Meu querido, se no tempo tanto da paz, quanto no tempo da dificuldade, é o tempo que a gente tem que buscar o Senhor. Tanto na alegria, quanto na tristeza. A gente não pode parar de buscar o Senhor em tempo algum, porque as adversidades, elas vêm. Hoje está tudo bem, mas amanhã se levanta uma adversidade. A Bíblia diz assim, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição. Significa que vai ser um eterno tormento? Não, graças a Deus que não. A gente tem tempos de paz, a gente tem tempos de bonança, tempos em que está tudo bem, tempo em que a conta bancária está no azul, tempo que está com saúde, tempo que os relacionamentos estão em paz, tempo que está tudo tranquilo, tempo de refrigério. Mas a Bíblia também nos adverte que haverá tempos de tormenta. Haverá tempo onde o vento vai soprar forte, onde o mar vai se levantar, haverá o tempo da enfermidade, haverá o tempo de uma crise financeira, haverá um tempo de um problema de relacionamento com o filho, com o marido, com a esposa, com o pai, haverá tempos difíceis. E são nessas horas que a gente realmente não pode deixar de clamar do socorro do Senhor, porque Ele se levanta. E aqui nessa história, no capítulo 37, Ele se levantou e enviou a provisão, e de uma maneira poderosa. Deus enviou apenas um anjo, em um dia, matou 185 mil soldados assírios. Um dia, apenas um anjo. E olha o poder do nosso Deus. E às vezes a gente acha que é alguma coisa, né? Às vezes a gente acha que a gente tem tanto. Às vezes a gente imagina que é até um favor a gente vir à igreja. Ah, Deus, eu estou indo no culto hoje, domingo de manhã, mas aqui, se sinta por satisfeito, tá? À noite eu não vou vir, não. Um dia já está bom demais, Deus. O Senhor já se sinta por satisfeito por um dia eu vir aqui louvar o Senhor. Às vezes algumas pessoas têm isso no coração, sabe? Se achando mais importante do que o Senhor. Quem sou eu, quem é você, querido? Não somos absolutamente nada. Dependemos do Senhor inteiramente nas nossas vidas. Se Ele fechar a torneira assim, recolher a bênção, o que será eu e o que será você sozinho nessa terra? Só o Senhor para ter misericórdia da gente. Então, e Deus teve misericórdia e enviou aqui o anjo do Senhor e operou um milagre. E aí a gente chega no capítulo 38, que é o objeto da nossa aula de hoje. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 38, versos de 1 a 8. Jota, você pode ler aqui, por favor, me ajudar? Capítulo 38 de Isaías, versos 1 a 8. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembre-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isto te será por parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Amém, obrigado. Abra sua Bíblia agora em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, verso 1
a 11. Essa história ela é reproduzida aí no livro de 2 Reis. Vamos ler ela aí também, porque tem alguns detalhes aí importantes. Lê aqui, Sueli, por favor. 21 a 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra de 10 graus, ou os retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol diante no relógio de Acás. Amém. Obrigado. Até o crente adoece. Até o crente fiel a Deus adoece. Ezequias aqui era um homem que temia muito ao Senhor. Ezequias foi um dos reis, um dos poucos reis. Eu falei a respeito do reino do norte, onde não teve nenhum rei que temeu ao Senhor. No reino do sul, também, no reino do sul houve diversos reis, também tiveram diversos reis, diversas dinastias, mas alguns deles temeram ao Senhor. Nem todos. Nem todos levaram Deus a sério, nem todos honraram ao Deus, mas alguns durante esse período de tempo levantou e honrou a Deus, e buscou a Deus, e levou o povo a uma adoração sincera a Deus. E um desses, que é referência desse tempo, é Ezequias. Ezequias foi um homem assim, que teve um compromisso com Deus muito grande. Foi o que teve o maior compromisso com Deus de todos esses, de todas essas gerações de reis que passou pelo Reino do Sul. Ele foi o que abriu o templo do Senhor, que estava fechado, abriu o templo, restaurou o culto, restaurou a adoração, restaurou os sacrifícios ao Senhor, tudo que havia sido esquecido ao longo dos anos. Ele trouxe a palavra do Senhor ao centro, o ensino da palavra do Senhor ao povo, promoveu isso. Ele levou realmente Deus a sério. É uma referência de crente naqueles dias. E adoeceu. Até o crente fiel adoece. E aí a gente tem que entender algumas coisas. Que nem toda doença ou acidente é consequência de pecado. Nem toda doença ou acidente ela é consequência de pecado. Você se lembra de um personagem bíblico que enfrentou uma doença muito séria na sua vida que não foi consequência de pecado? Jó. Muito fácil da gente lembrar. Houve outros também, mas Jó é um dos mais conhecidos. Não teve pecado, não errou, mas adoeceu. E isso é normal, isso é da vida. A enfermidade, ou um acidente, ou algo repentino que surge contra a gente, pode ser decorrência de diversas coisas. Isso é como circunstâncias da vida. A gente envelhece, geralmente vai
Adoecer. A saúde da minha filha Lara, de 7 anos, é uma coisa espetacular. A minha tem uma energia e corre, pula e faz isso e aquilo. Agora, depois que chega nos 40, nos 90 e vai andando daí para frente, a própria Bíblia diz que chega um tempo que é enfado e canseira. É enfado e canseira. Porque esse corpo nosso, ele não foi feito para poder durar muito tempo, não. Ele tem prazo de validade. Tem hora que ele vence. Tem hora que ele vence, sabe? E a circunstância da vida, adoecer é uma circunstância natural da vida. Outras coisas que podem provocar uma doença ou um acidente são más escolhas, falta de cuidado. É também normal isso. Se o cidadão passa uma vida inteira, desde criança, não tendo cuidado, não tendo uma alimentação regrada, não tendo cuidado com aquilo que alimenta, bebendo muito refrigerante, fast food, isso, aquilo, na hora que ele chega na idade mais adulta, o que vai acontecer? Problema. A gente sabe disso. Por isso que hoje se pensa tanto em relação à alimentação, mudar a alimentação, alimentos orgânicos, o agrotóxico que está matando de uma maneira tão grande, causando mal. Vamos buscar alimento orgânico, vamos melhorar a alimentação, vamos voltar para algumas coisas lá do início. Como alguns anos atrás não se condenava, por exemplo, banha de porco. Não, isso é um mal. Na verdade, hoje a gente sabe que é um grande lobby da indústria que trouxe essa ideia de que aquilo era um mal, e aí vamos utilizar agora alimento industrializado, vai para o óleo de soja, vai para as coisas industrializadas. E hoje está se voltando à antiga banha de porco. Tem gente que está indo atrás para comprar banha de porco para deixar em casa para cozinhar, porque sabe que faz bem ou que não faz mal. Então, estamos voltando ao leite pasteurizado, deixando o leite de caixinha de lado, porque sabe que é só soro. Sabe? Então, coisas da vida, más escolhas, elas vão trazer resultados ruins lá na frente. A gente sabe disso. Uma outra causa de doença ou de enfermidade é ausência de cautela. Se você não tiver cuidado com o seu corpo, você tem grande chance de ter problema com ele. Por exemplo, esportes radicais. Quem pratica esporte radical não está tendo tanta cautela, está se arriscando. Vai descer a Ibituruna, igual um dia eu tive lá, um cidadão descendo um barranco, quase com inclinação de 90 graus, descendo montado na bicicleta, e sacudindo, e indo e vindo. Eu falei, Jesus amado, estava mais perigoso o cidadão na bicicleta do que o outro no parapente que estava pulando na asa delta. Eu falei, meu Deus, aquilo ali está muito mais perigoso. Falta de cautela, e aí vai cair, aí vai machucar, e aí de repente morre, com coisas da vida, mas que aconteceram por falta de cautela, falta de cuidado. Então, é natural isso acontecer, nem toda doença ou acidente é consequência de pecado. Sim, querido? Deus não tem compromisso com a nossa irresponsabilidade. Deus não tem compromisso nenhum com a nossa irresponsabilidade. A gente não pode colocar na conta de Deus e também nem na conta do diabo os nossos atos de irresponsabilidade. A gente tem que ter cautela. Assim como também nem toda doença ou acidente é consequência de pecado, é verdade também que é possível que alguma doença ou acidente seja consequência de pecado. Não é 8 e nem 80, é possível, é possível. E na Bíblia a gente tem exemplo a respeito disso, lá em João capítulo 5, verso 14, o paralítico do tanque de Betesda, lá no livro de João capítulo 5 está contando essa história. O tanque de Betesda era um lugar, era um anexo ao templo, em que ficavam ali muitos enfermos. Muita gente doente se acumulava ali, porque criam que descia um anjo que movia as águas e que o primeiro que entrasse seria curado. Então ali se acumulavam muitos doentes. E um dia Jesus Cristo entrou ali. Ele entra e chega perto de um paralítico, e sem o paralítico pedir, sem o paralítico falar nada, ele chega e fala, quer ficar curado? Ele falou, quer. Aí Jesus pergunta, você quer ficar curado? Em vez dele falar, eu quero, ele vai contar a história dele. Ele vai falar, Jesus, ninguém me ajuda.
a água no dia que mexe, ninguém me põe lá dentro do tanque, isso, aquilo, isso, e vai trazendo um monte, vai fazendo um monte de rodeios com Jesus. A gente precisa ter objetividade quando orar. Tenha objetividade. Apresente os seus pedidos de maneira clara ao Senhor. Clara, de forma objetiva. E Jesus teve misericórdia e falou, levanta, toma teu leito e vai para tua casa. E ele levantou e ficou tão maravilhado, e tão impressionado, e tão emocionado, que ele saiu correndo. Ele saiu correndo, e daí a pouco as pessoas, era a multidão, né? E Jesus também se deslocou para outro lugar, e daí a pouco as pessoas perguntaram para ele, quem te curou? Ele falou, não sei. Eu não sei o homem que me curou, não. Oh, é verdade, eu nem esqueci de perguntar quem era o nome dele, nem esqueci, e também esqueci de agradecer ele, olha só para você ver. Mas aí o tempo, aquele dia continuou, e mais tarde Jesus volta ao templo e encontra ele lá. E chega perto dele e fala essa palavra aí de João capítulo 5, verso 14. Ora, tenha cuidado, não volte a pecar para que não te aconteça coisa pior. O que essa palavra de Jesus traz para a gente de interpretação? De que alguma coisa que esse homem fez no seu passado, por consequência do pecado dele, trouxe aquele mal, levou àquela situação de paralisia. A Bíblia não relata o que, mas Jesus fala de uma forma muito clara, não volte a pecar, para que não te suceda coisa pior. Então, é verdade também que alguma doença ou acidente pode vir a ser consequência de pecado. A gente não deve julgar ninguém, julgamento só quem faz é o Senhor, mas essa é uma palavra que a gente tem que ter discernimento a respeito dela, que é possível, nem tudo que é de mal vem da parte de Deus ou da parte do diabo, mas é possível também que o Senhor é que faça para poder mostrar e para ir para outros propósitos também, mas que podem ser por conta do pecado. Outras vezes, Deus nos permite passar por doença ou acidente para manifestar o seu poder em nossas vidas. Outras vezes isso acontece também. Ninguém pecou, agiu correto, mas nenhum dia chega a má notícia, nenhum dia acontece o acidente, nenhum dia acontece o mal se aloja, nenhum dia a mulher vai tomar o banho, apalpa o seio e vê que ali tem um caroço, nenhum dia o homem vai fazer um exame de rotina no médico, e aí o médico dá o relatório com a biópsia na mão, falando, não, você está com um tumor no estômago, você está com isso, você está com aquilo, nenhum dia surge algo mal, em um dia surge algo mal. Outras vezes, e aí é possível que Deus nos permite passar por esses momentos difíceis, apenas para poder manifestar o poder dEle, apenas para poder derramar o poder de uma maneira que o nome dEle seja engrandecido. O objetivo que o Senhor faz isso é para glorificar o nome dEle. Lá em João capítulo 9, versos de 1 a 3, a gente vê essa mensagem de uma forma clara, glorificar o nome do Senhor. É um momento onde os discípulos perguntam a Jesus, Jesus, quem pecou? Jesus cura um cego. Dos muitos que ele curou, ele chega perto de um homem e o cura. E aí os discípulos perguntam, Jesus, esse homem cego de nascença, quem pecou? Ele ou seus pais? E aí qual foi a resposta de Jesus? Nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso sucedeu com ele para que se manifestasse na vida dele o poder de Deus. Para que se manifestasse na vida dele o poder de Deus. Deus, meu querido, Ele controla tudo. Deus dirige a humanidade. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. Deus não é surpreendido por ninguém e por absolutamente nada, meu querido. Por absolutamente nada. E Ele tem os seus propósitos. E por vezes Ele nos permite enfrentar tempos difíceis, tempos de dor, tempos de agonia, tempo para a gente poder se voltar a Ele e clamar, e o poder dEle se manifesta na nossa vida. Essa semana, no culto de quarta-feira, nós tivemos 2 pessoas testemunhando aqui a respeito disso. O diácono Sidney testemunhou a respeito da cura milagrosa de Deus na vida do pai dele, que estava com um tumor
O médico falou, está com tumor, e o tumor apareceu na imagem, e nós vamos operar ele, dia tal está marcada a cirurgia, e eles foram orar e clamar, e o médico abriu e depois fechou e falou, não tem tumor não. O tumor sumiu, eu abri, procurei, não achei nada, fechei, vai para casa. Por vezes, por que isso acontece? Quem é que foi engrandecido nessa situação? O nome do Senhor. Diaconisa Sueli contou quarta-feira a respeito do livramento que Deus deu à filha dela, que saiu daqui para poder ir trabalhar em Itaiumi. O carro capotou 2 vezes. Perdeu o controle, rodou, o carro capotou e a menina saiu sem um arranhão. Isso é o quê, mesmo? Isso é milagre. Isso é milagre. E quem é que foi engrandecido com isso? O nome do Senhor. Por quê? Porque quem guarda é Ele, quem protege é Ele. Porque a gente ora e fala, meu Deus, cobre meu filho com a graça do Senhor. Meu Deus, guarda a entrada, guarda a saída do meu filho. Põe o teu anjo ao lado dele, meu Deus, vai adiante. E aí, na hora que algo dessa natureza acontece, o coração vem de sobressalto, mas aí a pouco, quando vem o escape, quando vem o livramento, ai, Deus, o Senhor é Senhor, a gente fica até mais crente. Por isso que a gente tem que testemunhar. Por isso que faz bem testemunhar. Porque a gente fica mais crente, porque a esperança é renovada, a fé é fortalecida. A gente sente, não, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Deus realmente, Ele está perto, Ele está próximo, Ele caminha comigo. Faz bem demais testemunhar, glorificar o nome do Senhor. Por isso que às vezes algumas circunstâncias acontecem. Por outros motivos para qual Deus nos permite passar por tempos difíceis é esse, para nos despertar a buscá-lo. A gente sabe que é na hora da dor é que a gente mais busca o Senhor. É na hora da dor, é na hora que o calo aperta dentro do sapato. É nessa hora é que a gente, não, agora eu vou orar mais. Acorda na madrugada para poder orar, sobe no monte para poder orar, passa a frequentar as reuniões de oração todas da igreja. Não, agora eu tenho que buscar. E por vezes Deus quer isso mesmo, tirar a gente do nosso comodismo. Porque às vezes a maré está indo muito bem, o barco está indo tranquilo, e aí a gente pensa em querer levar a nossa vida muito assim à la vontade, nos tempos de bonança. Não, eu vou do dia que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, não, eu vou ler a Bíblia se der tempo, não, eu vou na igreja se eu tiver com vontade, e a gente começa a querer levar a vida assim à la vontade, a forma que eu quero, do jeito que eu quero, e tal, e às vezes Deus, pela sua eterna misericórdia, fala, não, eu preciso de apertar um pouco ali o parafuso, frouxou um pouquinho, está um pouquinho frouxo, e parafuso frouxo faz a máquina desajustar toda, um parafusinho frouxo num relógio, desajusta tudo. E aí Deus vai lá e aperta um pouquinho o parafuso. E qual que é a forma dele apertar o parafuso? É enviando, de repente, tempos difíceis. É um aperto. É na hora que realmente a gente fala, meu Deus, eu preciso do socorro do Senhor. Meu Deus, me ajuda aqui. Meu Deus, eu vou buscar mais. E aí a gente volta ao compromisso maior com o Senhor, renova novamente o compromisso de buscar, o compromisso da fidelidade, o compromisso de caminhar junto. É nessa hora do aperto. Por vezes é isso que o Senhor quer nas nossas vidas, nos despertar a buscá-lo. E um outro objetivo que acontece por vezes tempos difíceis na nossa vida é para amadurecer nossa fé. Amadurecer a nossa fé, nos dar experiências com Ele de maneira marcante, que o nosso coração fique marcado. Não, eu era um antes disso daqui, hoje eu sou outro. O que eu vi Deus agir, aquilo eu não vou esquecer nunca mais. Eu tive uma experiência dessa dentro da minha casa. No dia que Deus curou a Marcele da enfermidade que ela tinha, eu falei, meu Deus, antes falei como Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu estou te vendo de perto. Era só o Senhor que podia curar, hoje eu estou te vendo de perto. Eu levei ela em todos os médicos neurologistas de Valadares, e eles chegaram ao ponto de falar, olha, Ale, leva para casa, porque não tem mais remédio para dar. E as dores não passavam. Leva para casa porque não tem mais o que fazer. Todos os tratamentos alternativos foram buscados e nenhum produziu resultado. E eu clamava, e a gente orava, e a gente buscava, e a gente insistia, e a gente falava, Deus socorre, Deus faz o milagre. E no dia que veio a resposta, meu querido, como a fé da gente muda.
como a fé da gente muda. E eu tenho certeza que você, de repente, já teve experiências dessa, de você ver Deus entrar com um livramento assim, a mão dele vir, na hora que você estava no último suspiro de ar dentro do seu pulmão, e você achar que, não, agora eu estou indo. E Deus vai lá e estende a sua mão e te levanta de novo assim. Na hora que te põe de pé, você fala, meu Deus, hoje eu te vi de perto. Hoje eu não vou, a partir de hoje eu não sou mais o mesmo, eu sou diferente. Isso é o amadurecer da fé, isso é o amadurecer da fé, e as dificuldades têm, por vezes, essa capacidade de promover isso na nossa vida. Mas quando a gente segue aí nesse verso, segue aí no capítulo 38, no verso 1, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu vou te falar, é uma notícia difícil, porque a gente ouvir do Senhor palavras de esperança, promessas de bênção, é uma maravilha, traz um ânimo para a gente tremendo. Agora, você ouvir de Deus, do profeta de Deus, a palavra de que, olha, você vai morrer, não é fácil não, não é fácil. E aqui foi um momento, realmente, eu imagino que de um pesar muito grande no coração de Isaías. Tem um ditado popular que diz, para morrer basta estar vivo. Isso é certo, todos nós vamos passar daqui. Para morrer basta estar vivo. E não ignore isso, meu querido. Não ignore esse aviso de põe em ordem. Põe em ordem. Não ignore, porque ele pode ser para você. Ele é para você e é para mim. Põe em ordem as suas coisas. Põe em ordem as suas coisas. Porque a gente não sabe o dia que daqui a gente vai partir. A gente não sabe. Pode haver tempo pode ser de uma maneira que haja tempo para a gente se preparar, como pode ser também algo que nos pegue de surpresa. De repente o filho saiu e não voltou. De repente o marido foi e não veio novamente. De repente se deita para dormir e não se acorda. De repente, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem as suas coisas. Pode haver coisas desajustadas em sua vida que você precise colocar em ordem. Hoje. Pode ser que haja coisas desajustadas na sua vida e que você precisa de colocar em ordem, meu querido. Então, fica aqui o alerta do Senhor. Põe em ordem seus negócios. Tanta coisa para a gente pôr em ordem. De repente, você está precisando, tem algumas coisas desajustadas aí na sua vida profissional que você precisa de pôr em ordem. De repente, você tem feito um negócio que não agrada ao Senhor e tem pecado em razão disso. E Deus vem e traz advertência, põe em ordem. Põe em ordem esses negócios aí que você está fazendo de errado. Põe em ordem o seu jeito de fazer negócio, porque um dia você vai ter que prestar contas a mim. Porque um dia todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta a Ele de tudo que fizermos nessa terra. Põe em ordem seus negócios. Põe em ordem seus negócios para um dia que você, de repente, partir daqui, os seus parentes não ficarem em situação difícil. Põe em ordem. Ajuste as coisas. Põe em ordem, de repente, o seu casamento. Às vezes tem coisa desajustada no relacionamento com a esposa. De repente a esposa está faltando ser submissa. De repente Deus vem incomodando e falando com você, te despertando a isso, e você, pela dureza do coração, tem tido um posicionamento de enfrentamento com o marido. Põe em ordem a submissão na sua vida, minha querida. De repente é você, marido, que está faltando realmente amar. Amar. Porque a Bíblia não diz para a mulher amar ao homem. A Bíblia diz para a mulher ser submissa ao homem, ao marido. Mas a Bíblia diz para o marido amar a esposa. E o amar aqui, a gente poderia fazer um outro estudo a respeito do que esse amor, o que esse amar significa. Esse amar significa doar, se dar, abrir mão das suas vontades, significa colocar ela como prioridade na sua vida, no sentido entre vocês dois, dar valor a ela, cuidar dela, proteger,
O amar aí é uma infinidade de coisa. É uma infinidade de coisa. No curso de noivos, quando a gente tem uma aula a respeito sobre essa parte da responsabilidade, as responsabilidades da esposa, a responsabilidade do marido, os meninos assustam. Não, mas é isso tudo que é amar? É isso tudo e mais um pouco. É isso tudo e mais um pouco. Deixa eu te avisar para depois você não ser pego de surpresa. Porque é isso tudo e mais um pouco. De repente está faltando se ajustar em seu casamento, meu querido. Põe em ordem esse casamento seu. Põe em ordem o seu compromisso com sua esposa. Põe em ordem o seu compromisso de honrar seu marido. Honrar o seu marido, onde é que você entrar, sem honrar o nome dele. Para de falar mal dele por onde você está indo. Para de falar mal dele na conversa com as amigas. Para de falar mal dele. Para de reclamar da sua esposa. Para de reclamar, dá valor a ela, dá valor ao esforço dela, dá valor ao cuidado que ela tem tido. Às vezes trabalha o dia todo e ainda tem que cuidar de casa. Dá valor a essa mulher. Dá valor, põe em ordem, meu querido. Põe em ordem os seus sentimentos, põe em ordem as suas prioridades. De repente você está colocando como prioridade o seu trabalho e outras coisas do que a sua casa, do que seus filhos, do que o lazer, do que o tempo de estar junto. Põe em ordem, põe em ordem. De repente você está precisando de colocar em ordem relacionamentos. Está vivendo em tormenta, está vivendo confusão com pessoas. De repente você está precisando de perdoar. Alguém te fez mal e você está vivendo com amargura no coração. Você não, quem errou foi ele. Foi ela que errou, foi ela que falou aquele negócio. Põe em ordem esse relacionamento. Libera perdão. Libera perdão. Está difícil, doeu, magoou, feriu, mas o bálsamo de Gileade, ele cicatriza qualquer ferida. O bálsamo de Gileade cura qualquer ferida na alma, qualquer ferida nas emoções, tem poder para isso. Libera perdão. Tome a atitude, Deus não pode perdoar por você, quem tem que declarar é você, mas depois que você declara, o Espírito Santo vem e age, e sara, e cura. De repente está precisando disso. Liberar perdão, ser perdoado, aceitar, dobrar o braço, ajuste, põe em ordem esse relacionamento seu, meu querido, põe em ordem seus relacionamentos, e de repente está precisando disso aí, você põe em ordem a sua vida espiritual, você está vivendo muito à la vontade, você está vivendo muito de acordo com o jeito que você quer, as coisas que você pensa, tocando a vida do meu jeito. E de repente o seu jeito não tem sido um jeito que tem agradado ao Senhor. De repente você tem afrouxado no compromisso com Deus, não tem levado mais Deus tão a sério assim, não tem buscado o Senhor com tanta intensidade. Se sobrar tempo eu leio a Bíblia, se sobrar tempo eu oro, ou eu só oro na hora do almoço para poder agradecer, porque isso já virou um ritual aqui dentro da minha casa. Ponha em ordem sua vida espiritual, meu querido. Leve Deus a sério. Leve Deus a sério, porque o tempo da graça vai acabar. A gente vive tanto na iminência da morte, que é um fato que pode acontecer, e graças a Deus, porque a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, porque se a gente soubesse, seria um tormento na vida da gente. Graças a Deus a gente não sabe. E o outro evento é o arrebatamento. Jesus está nas portas. Jesus está muito próximo de voltar. Ponha em ordem sua vida espiritual para que você não seja pego de surpresa, para que você não fique para trás. Ponha em ordem, ponha em ordem. E Deus traz essa palavra aqui para o rei Isaías, porque ele precisava de pôr em ordem realmente coisas na sua vida. E Deus dá um sinal a ele, a promessa que Deus deu foi essa daí, ó, que o relógio de sol de Acaz voltaria a 10 graus. O relógio de sol é aquilo ali, ó. Era naquele formato ali de uma escadaria, de maneira que, à medida que o sol fosse andando, na verdade a terra fosse girando, e a nossa sensação é de que o sol é que se movimenta, quando na verdade é a terra, à medida que o sol, eu repito, fosse andando, fosse girando, a terra girando e o sol se movendo, a sombra no degrau da escada, ela ia alterando de lugar. Era marcado, era dessa forma que era o relógio de sol. Foi Acaz que inventou o relógio de sol? Não. Os relógios de sol já existiam na antiguidade, na Babilônia, na Assíria, no Egito, em Roma. Todos esses locais já havia
relógio de sol, não só nesse formato, havia outros formatos de relógio de sol, mas o que a Acaz importou ali, certamente da Babilônia, ou da Assíria, foi esse formato aí de relógio de sol. E Deus traz a promessa para Ezequias: olha, o que é o natural? A sombra prosseguir ou retroceder? Deus, é claro que o relógio só anda para frente, isso é natural. Então Deus fala: então eu vou fazer o inverso, ele vai retroceder 10 graus. E Deus dá essa palavra e realmente isso acontece, a sombra retroage 10 graus. O que significa uma sombra retroagir 10 graus? O que significa a sombra retroagir? Significa que aquele dia teria mais tempo, aquele dia seria maior. Aquele dia seria maior. O significado disso era: Ezequias, eu vou prolongar os seus dias, eu vou te dar mais tempo de vida, mais tempo. E Deus ainda é preciso em falar o quanto de tempo. 15 anos será o tempo que eu te darei de vida. E aí a gente prosseguindo, a gente vê a oração de Ezequias, o seu clamor, no capítulo 38, aí, verso 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Oração e fé podem mudar qualquer circunstância. Oração e fé podem mudar absolutamente qualquer circunstância. Ezequias orou, e há momentos em que a gente não tem o que falar ou discutir. Os argumentos, eles acabam. As palavras se esvaem. Não tem mais o que eu falar. Nessa hora o cristão não tem que reclamar ou murmurar, mas apenas orar. Apenas orar. Na hora que chega na encruzilhada, sabe? Na hora que tudo se fecha e ali agora parou. Não tem mais, palavras não resolvem, amigos não conseguem ajudar, parentes não conseguem socorrer, não tem como vir a solução, a provisão não tem como vir, se fecharam todas as portas. Às vezes na vida da gente chega um momento assim. E aí o que a gente tem que fazer? Só clamar. Aí é só clamar. Aí é somente realmente ir para o joelho e clamar ao Senhor e pedir. A situação que Ezequias viveu aqui era tão grave que de início ela abalou o seu emocional. Ela mexeu com ele por dentro. Ele se viu surpreendido por um grave problema e uma má notícia. A partir aí do verso 10, no capítulo 38, vou ler nessa outra Bíblia aqui, porque ela tem uma versão diferente que nos ajuda bastante a entender. A partir do verso 10, ele diz assim: eu pensava que iria morrer na flor da idade, que daqui em diante moraria no túmulo dos mortos, moraria junto aos mortos. Ezequias, ele realmente pensou que aquele seria o final da sua vida. E essas coisas têm o poder de nos desestabilizar. Más notícias e grandes problemas têm a capacidade de mexer com o nosso emocional. Isso é normal de mim e de você. Isso não é fraqueza de fé, não. É diferente, fé de emoções. São coisas diferentes. Na hora do impacto ali da má notícia, na hora do impacto do face to face, do enfrentar realmente de frente o problema ali, por vezes a nossa emoção, a gente, meu Deus, como será agora? Meu Deus, e agora? Sabe? Isso abalou o emocional, eu repito, de um homem que levava Deus a sério, que orava, que clamava a Deus, que tinha realmente compromisso com Deus. Ele sentiu solidão ao pensar na morte. No verso 11, aí a gente vê isso: pensava que nesta vida eu nunca mais veria o Senhor, que nunca mais veria outro ser humano. Ele pensou realmente que morreria, sentiu solidão, ele não conseguiu dormir. Versos 12 a 15. A minha vida foi cortada e terminada como uma barraca de pastores que é desmontada e levada para longe, e como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. A noite inteira eu gritava de dor, como se um leão estivesse quebrando os meus ossos. Final do verso 13. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Verso 14, eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, eu gemia, eu clamava,
Eu pensava no verso 15, mas como é que posso reclamar se foi Deus quem fez isso comigo? Eu estou tão aflito que já não consigo dormir. O sono foi retirado dele. E às vezes em tempos difíceis a gente fica sem dormir, né? No dia que recebe uma notícia, no dia que recebe um problema, a realidade quanto a um problema, o nosso sono é furtado. A gente fica com o coração atribulado, a gente não consegue fechar os olhos. Isso é normal de acontecer no tempo das más notícias. Ele declarou que não queria morrer. A gente vê isso ele no verso 16 falando de uma forma muito clara. Ó Senhor, é por causa das coisas que tu fizeste que todos nós vivemos, e eu também estou vivo por causa delas. Dá-me saúde dá-me saúde a fim de que eu viva. Dá-me saúde, Deus. Deus me salva. Deus me tira dessa. Ele declara de uma maneira muito forte que ele não queria realmente morrer. E o nosso Deus, ele é Deus de misericórdia. Deus interveio e o milagre aconteceu. Glória a Deus por isso. E aconteceu por quê? Primeiro, porque Ezequias não teve receio de se quebrantar e de se rasgar perante Deus. Ezequias não teve receio nenhum. No verso 24, no capítulo 38, no verso 3 aí, então virou, verso 2, então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor, no verso 3, e disse, Senhor, lembra-te, peço-te que te andei retamente diante de ti, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Nesse tempo aqui, o rei não podia mostrar fraqueza. O rei era o líder, ele não podia mostrar fraqueza. O rei, apesar de toda a situação, ele tinha que mostrar sempre firmeza, uma postura de confiança, uma postura de altivez, uma postura de que vamos porque vai dar certo. Ele era o líder do povo, então ele não podia jamais demonstrar fraqueza, seja nos seus atos ou seja nas suas palavras. E aqui a gente vê um homem chorando muitíssimo. Não chorou, não foi pouco. Ele não só chorou, chorou muito. Imagina que esse homem se rasgou. Ele clamou ao Senhor, se prostrou e deve ter rasgado o seu coração perante o Senhor de uma forma muito intensa, por isso que ficou registrado. E Deus não rejeita um coração quebrantado, a gente sabe disso. Deus não rejeita jamais um coração quebrantado. Deus interveio e o milagre aconteceu também porque fé e oração, quando sinceras e dirigidas ao único e verdadeiro Deus, podem mudar qualquer situação. Fé e oração, quando sinceras e dirigidas ao Senhor, podem mudar qualquer situação, porque Deus, ele é soberano, Deus governa tudo, Deus dirige tudo, Deus tem o comando de tudo nas suas mãos, meu querido. Então, quando a gente clama com fé, com o coração tendo a certeza, e fé é a certeza das coisas que se não veem, mas que se esperam. Deus, eu não estou vendo a solução, eu não estou vendo a luz no fim do túnel, eu não sei como é que vai acontecer, mas uma coisa eu declaro, que o meu coração espera no Senhor. Eu declaro que eu verei a vitória, porque o Senhor é Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo age. O Senhor não conhece limite, o Senhor não conhece barreiras. Fé e oração produzem muito resultado. E a gente prosseguindo, a resposta de Deus ensinou duas grandes lições aqui. A resposta de Deus ensinou duas grandes lições. A primeira delas é que a correção divina, através das provações, visa o nosso bem. A correção divina, através das provações, visa o nosso bem. No verso 17, Ezequias diz o seguinte: eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição, mas tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. Eu sei que para o meu próprio bem, o Senhor me permitiu passar por esse problema. Eu sei que para o meu próprio bem, o Senhor é que tratou comigo dessa maneira. Entenda isso, meu querido. A correção divina através de provação. E como é que Deus trata a gente? Como é que Deus trabalha no caráter da gente? Como é que Deus trabalha em mudar a gente? O instrumento de Deus trabalhar na minha vida e a sua vida são as adversidades, querido. São as adversidades, são os problemas que se levantam. É a forma de Deus tratar o caráter. De repente, aquele que tem um coração altivo, um espírito elevado, e Deus vai lá, não, eu preciso de fazer esse cidadão quebrantar. Eu preciso de quebrar esse coração está duro.
Eu preciso quebrar esse coração. E Deus vai lá e dá um encontrão no cidadão, dá um esbarrão nele que derruba ele do cavalo. E aí o cidadão se humilha perante o Senhor e declara: Deus, me perdoa. Realmente eu reconheço que eu achava que eu era alguma coisa. Eu estava colocando, eu achava que era na força do meu braço que eu conseguia as coisas. Que eu que era o bom, eu que falava e acontecia. Eu não sou nada. Deus, por vezes, usa a adversidade para nos quebrar, para modificar em nós, para trabalhar no seu caráter, na sua forma de agir, nas coisas que Ele quer mudar na sua vida. Isso vem através da adversidade. A adversidade, ela nos refina, ela nos aperfeiçoa. Ela nos refina. Lá no Salmo 66, verso 10, tem isso. A adversidade, o salmista está falando, a adversidade e o problema, ele me refina como a prata. Como a prata precisa ser levada ao fogo para ser refinada, Deus, por vezes, nos leva ao fogo para poder refinar a nossa vida, refinar o nosso relacionamento com Ele, tratar o nosso coração. Deus quer sempre nos melhorar, querido. Às vezes a gente precisa de mudar algumas coisas que a gente não consegue. Às vezes a gente vem à igreja, a gente é combatido pela palavra da verdade que a gente ouve, o pastor prega no púlpito a palavra, aquilo vem de confronto às nossas vidas, a gente sabe, a gente verifica dentro de nós o que a gente precisa de mudar, mas a gente às vezes mantém aquela postura resiliente, aquela postura de resistência, não, mas não dá, ou às vezes a gente até tenta, mas não consegue, não, mas eu não consigo com as minhas forças, tenta sair do pecado, tenta largar a vida de pecado, mas o vício está me atraindo, porque ele é tão gostoso, sabe? Às vezes você está até querendo, mas não está conseguindo. Aí Deus manda a provação, que é justamente para poder refinar isso daí, passar, chega perto do fogo assim, para poder ajustar as coisas, ajustar. Sim. Sim. Sem dúvida. Quando a gente faz essa interpretação desse texto, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, significa que Deus está no controle de tudo. De tudo. Não é, então, Arley, tudo de mal que acontece na minha vida está vindo de Deus? Não, eu já falei isso lá no início. Mas que Deus é soberano. E por vezes Ele nos permite a adversidade para refinar a nossa vida. A correção divina através das provações visa o nosso bem, ela também revela a nossa iniquidade e ela nos guia. Revela a nossa iniquidade. Lá em Salmo 139, versos 23 e 24, o salmista diz isso. Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Vê se é em mim algum caminho mau, Senhor. Vê se é em mim algo que está errado, algo que está em desajuste, em desacordo com o Senhor. Vê se é em mim, meu Deus. E em nome de Jesus, guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho da verdade, pela vereda da justiça. Guia-me, Senhor. Não me deixe desviar do caminho da verdade. Guia-me. Por vezes, a correção divina tem essa finalidade. Por mais dolorosa que sejam nossas experiências, elas não nos impedem de louvar. Por mais dolorosas, elas não nos impedem de louvar. E no Salmo 13, a gente vê Davi falando isso de uma forma muito clara. Por mais difícil que seja o momento que a gente vive, esse momento de dor, esse momento de sofrimento, não nos impede de abrir o nosso lábio e, em vez de reclamar, de murmurar, falar: Deus, eu exalto ao Senhor, porque o Senhor é Deus da alegria e Deus da tristeza, porque o Senhor é Deus que tudo controla, o Senhor é Deus que dá a paz, mas o Senhor também é o Deus que, por vezes, saculeja na adversidade. O Senhor é Deus acima de tudo, e eu não vou abrir os meus lábios para murmurar e para reclamar jamais, mas somente para glorificar o nome do Senhor e honrar o Senhor. Não nos impedem de louvar, e elas também nos capacitam a louvar. Assim como a adversidade, ela não nos impede, ela também nos capacita a louvar. E no verso 19 e 20 aí, a gente vê Ezequias falando isso. São os vivos que te louvam, como eu louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Tu me salvaste, ó Senhor, por isso cantaremos as nossas harpas. Por isso tocaremos as nossas harpas e cantaremos louvores a ti. A vida inteira nós te louvaremos no teu templo.
a adversidade, quando vem o livramento, o escape do Senhor. Pai, como eu quero te louvar por isso. Como eu quero engrandecer o nome do Senhor por isso. Por isso. Glória a Deus. Glória a Deus, porque por essa história maravilhosa da vida de Ezequias, por esse registro estar aqui na Bíblia, porque isso fala tanto ao nosso coração. Um homem que ia morrer, e aqui, eu não mencionei no início, mas os teólogos acreditam que o problema que ele tinha seria um tumor, seria um câncer. Porque lá, quando nós lemos em Reis, o profeta Isaías fala, põe umas folhas sobre a chaga. Significa que estava alguma coisa para fora ali, alguma coisa estava visível no corpo de Ezequias. Talvez fosse um tumor que estivesse já até saindo do seu corpo, como a gente sabe que algumas vezes isso é possível acontecer. O mal vai comendo por dentro e por vezes o tumor sai para fora. De repente fosse isso o problema aqui. Algo insuperável, algo incurável, mas que uma oração, um quebrantamento de espírito, uma fé depositada no Senhor, fez a situação ser mudada. Que seja assim na sua vida e na minha, amém? Que a gente realmente leve o Senhor a sério, põe em ordem, não esqueça dessa palavra, põe em ordem a sua vida, a sua casa, seus negócios. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra nessa manhã, que falou tanto ao nosso coração. Meu Deus, eu lhe peço que ela possa produzir frutos, em nome de Jesus. Meu Deus, que a gente vá para casa hoje e fique remoendo essa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, remoe isso dentro de nós. Não nos deixe, ó Pai, sair daqui e esquecer isso. Meu Deus, mas que essa palavra possa produzir frutos de arrependimento, frutos de mudança. Meu Deus, frutos para honrar o nome do Senhor. Meu Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Mais uma vez, obrigado por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Glória a Deus.